Brasil Cidadão. Sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo. Olá, bom dia, eu sou Joel Scala e começa agora o Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Segundo a pesquisa realizada pelo Datafolha neste mês de agosto, 37% dos brasileiros consideram o governo de Jair Bolsonaro ótimo ou bom. Essa é a melhor avaliação do presidente desde o começo do seu mandato, mesmo com as suas constantes ameaças ao Supremo Tribunal Federal, ignorância em relação à pandemia e contradições sobre o auxílio emergencial. Para falar sobre o assunto, eu recebo o Cláudio Gonçalves Couto, doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo e professor do Departamento de Gestão Pública da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Bom dia, Cláudio. Seja bem-vindo ao Brasil Cidadão. É sempre um prazer. Tatiana Chicarino, cientista política e professora da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Bom dia, Tatiana. Seja bem-vinda ao Brasil Cidadão. Bom dia, obrigada. Bom dia a todas e todos. Você também confere as notícias do mundo com o repórter Eleutério Giovanni, direto de Nova York. E os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor, com Isabela Alves. E, claro, a participação especial do jornalista Franklin Valverde. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia, Cláudio, Tatiana. E bom dia a você que está em sintonia aqui com o Brasil Cidadão. Muito bem. Esta semana, mais exatamente no fim da semana, acho que no domingo, entre sábado e domingo, o presidente voltou a atacar a imprensa. É verdade, Joel. Você vê que disse que vai dar, desculpa a expressão, né? Palavras dele, dar porrada na sua boca pela pergunta feita por um repórter a respeito dos depósitos do Queiroz na conta da primeira-dama, né? Não estou dizendo que ele tem a culpa no cartório, mas essa atitude é típica de quem tem culpa no cartório, Joel, quando não tem mais nenhuma argumentação e o que resta é partir ou se insinuar a violência, né? Enfim, o Brasil sente muita falta de um verdadeiro estadista. Cláudio, o que explica essa conclusão do Datafolha? Nós temos assistido um desgoverno e, de repente, surge uma pesquisa indicando que o presidente tem 37% de ótimo e bom. Pois é intrigante, né? Quando a gente vê esse número e assiste a forma como o presidente Bolsonaro conduz uma série de assuntos, né? Dentre eles, claro, o mais importante na conjuntura, a pandemia do coronavírus, né? E como ele reage a isso de uma forma, eu diria, não só irresponsável, mas pior do que isso, sabotando, inclusive, as ações que estados, municípios, que as organizações internacionais da área de saúde tomam. Então, é um problema sério a maneira como ele conduz. E, não obstante, as pesquisas mostram, inclusive, que uma grande parcela da população sequer o identifica como o principal responsável pelas centenas de milhares de mortes, né, que nós já tivemos no país, muitas delas que poderiam ter sido evitadas se nós tivéssemos uma condução melhor dessa questão sanitária. E, além disso, a questão econômica mesmo, né? Quer dizer, o país veio já rateando na economia desde o final do ano passado, começou rateando, e claro, com a pandemia, aí seria inevitável, qualquer governo enfrentaria esse problema, a economia patina ainda mais. Só que o presidente acabou sendo beneficiado por uma decisão que o Congresso tomou à sua revelia, né? Que foi de aumentar o valor do auxílio emergencial, beneficiar os setores mais pobres da população, beneficiar as regiões onde nós temos uma maior concentração da população, que é a maior beneficiária dessa transferência de renda, ainda que emergencial, e justamente é nesses segmentos que ele cresce mais. Mas eu acho importante ressaltar que ele não cresce só aí, né? E as pesquisas mostram que ele cresce também nos outros setores, o que talvez indique uma certa naturalização da questão da pandemia, das mortes, e um certo cansaço da população de modo geral com relação ao afastamento social, com relação às medidas necessárias nesse momento, mas que são custosas. E, no fim das contas, a postura do presidente de dar de ombros para a importância dessa situação acaba pegando bem junto a esses segmentos também. Você concorda, Tatiana, que há um certo cansaço na sociedade brasileira e, por isso, indicou, né, na pesquisa do Datafolha uma aceitação de 37% de ótimo e bom para o presidente da República?
Não, eu concordo com essa avaliação, mas acho que é importante considerar que pesquisa de opinião é aquilo, né? Aquele chavão, retrato daquele momento. E aí, para nós, né, que estudamos pesquisa de opinião, a gente sempre tenta perceber quais são os efeitos que determinadas políticas ou determinados eventos vão ter na opinião pública. E ao que tudo indica, o que a gente tem identificado são esses dois fatores. Um que o professor Cláudio já acabou de falar, que é o auxílio emergencial, né? Então, é evidente que uma melhoria material na vida vai ter um reflexo na opinião pública. Então, tem uma teoria aí, né, sobre a opinião pública que vai falar sobre os efeitos econômicos na formação da opinião, mas também eu ressalto um outro elemento que é como as redes bolsonaristas estão lidando com a postura do presidente da República nesse contexto da pandemia. Então, desde que começou o isolamento social, desde que a pandemia chegou no Brasil, ele já tem se mobilizado para dar um discurso sobre o que é a postura do presidente. Então, que a culpa não é dele, que a culpa é dos governadores, que a culpa é dos prefeitos, e que isso fez com que ele tivesse sua ação interrompida ou minimizada, porque ele não pode dar sequência ao que ele deseja realmente por impossibilidade. Então, isso é importante porque acaba dando para as pessoas, ou para uma parcela da população, o que eles fazem é municiar essas pessoas com conteúdos para eles entenderem o que está acontecendo. E isso é cotidiano. Desde que começou a pandemia, quem observa e acompanha as redes bolsonaristas vê isso. Então, eles dando esse tipo de discurso, municiando as pessoas para esse tipo de entendimento sobre o que está acontecendo. Então, eu identifico esses dois eixos aí para tentar entender um pouco o que está acontecendo, né? Cláudio, a Tatiana trouxe um detalhe importante, né? A utilização das redes sociais que ocasionaram sucesso na eleição do Bolsonaro, e que ela diz que ele mantém esse discurso e esse diálogo com os seus apoiadores. Esse é um dos grandes motivos também que ele tenha saído bem nessa pesquisa do Datafolha? Olha, eu acho que sem dúvida nenhuma isso é um trunfo do presidente Bolsonaro, como foi do candidato Bolsonaro, né? Ter esse apoio bastante organizado, bastante articulado em redes sociais. Tanto que ontem mesmo, quando foi dada a declaração do Bolsonaro em relação à agressão ao repórter, imediatamente houve uma reação nas redes sociais, anti-bolsonarista, digamos assim, repetindo a pergunta do repórter ad nauseam, né? Quer dizer, um monte de gente repetindo a pergunta sobre os 89 mil reais depositados pelo Queiroz na conta da Michelle Bolsonaro. Agora, o interessante é que imediatamente a rede bolsonarista se armou em reação e levantava, claro, as velhas questões. E o Lula? E o Avon que a Marisa Letícia vendia? Foi daí que veio o dinheiro? E o doleiro da Rede Globo? Enfim, começaram todas essas questões para tentar, de alguma maneira, falar que, enfim, é tudo a mesma coisa, que o outro lado também tem problemas, numa forma de tentar atenuar os problemas que o Bolsonaro enfrenta. E claro que isso não é uma ação espontânea, né? Até pela similaridade de todas essas reações, né? É diferente de uma notícia como essa, que provoca uma reação unificada de um monte de gente. Agora, quando você tem exatamente o mesmo contraponto sendo feito de maneira muito organizada por muita gente, muitos deles evidentemente robôs, é fácil perceber quando se trata disso, claramente o que se tem aí é essa estrutura bolsonarista de articulação nas redes sociais para fazer com que o seu discurso avance. Tatiana, a sociedade brasileira está sendo alimentada de fake news. Nós temos até lá no Congresso Nacional uma comissão lá investigando isso. Essa rede bolsonarista, como combater isso, né? Como trazer o brasileiro para a realidade, informando do que está acontecendo efetivamente no país? Pergunta difícil, né? Pergunta de 1 milhão. No final, é sempre cair naquilo, né? Na educação, e aí a gente está falando de educação midiática, educação para as redes. Mas eu entendo que um passo anterior e muito importante é seguir quem são esses financiadores das redes. Porque é muito difícil você combater conteúdos de desinformação, né? Então, sai um conteúdo, imediatamente vem um outro conteúdo, mas
como o Cláudio falou, não é espontâneo, existe uma arquitetura ali, né, montada nas redes, isso precisa de muito dinheiro, não é sem dinheiro. Imagina, fazer uma campanha como essa, mobilizada constantemente, pelo menos desde começo de 2018, isso envolve muito dinheiro. Então, quem que são os financiadores disso? Né? Mais do que pensar nos conteúdos, porque conteúdo, como eu disse, também entra a gente usa fake news, né? Para conversar no debate público, mas o correto seria a gente falar desinformação, porque existem níveis, né, de desinformação, até uma mentira mais deslavada, até aquela questão que você tira do contexto, enfim, então tem uma complexidade envolvida nisso. Então, menos conteúdo e mais a gente... Claro que os conteúdos determinados têm que ser retirados da rede, dependendo do conteúdo, mas o ataque ao conteúdo, ele é infrutífero nesse sentido, né? Então, claro, tem se discutido legislações para coibir isso, ainda que a gente tenha importantes regulamentações já no Brasil, legislações que ainda não foram regulamentadas propriamente dita, como é a Lei Geral de Proteção de Dados, o Marco Civil da Internet. Então, o Brasil tem bastante, né, um cabedal aí legal importante. Agora, como que essas redes se financiam, eu acho que é o mais importante. E, claro, né, isso não elimina que a gente tenha cada vez mais espaços na imprensa, em outros locais. Bom, em pandemia tudo fica mais difícil, dessa discussão cidadã, né? De qual que é a responsabilidade que as pessoas têm ao compartilhar conteúdos, enfim. E aí as agências de checagem também vão ter um papel importante nesse contexto. Há uma polarização, um clima de ódio no país que vai contaminando a nossa democracia. Cláudio, como o campo progressista pode reagir a essa situação? Olha, eu creio que pode reagir, sobretudo, defendendo a democracia, né? Porque a democracia é aquilo que une os campos, né? Evidentemente, você sempre vai ter polarização na política. Veja aí o caso, só para mencionar algo que está na ordem do dia, das eleições americanas entre republicanos e democratas, e aí não precisa do Trump para ter polarização, você sempre tem essa polarização, ou que foi no Brasil, ao longo de vários anos, a polarização PT-PSDB no plano nacional. A polarização é normal, o que não me parece necessariamente normal é essa polarização extremada, em que um dos lados, pelo menos, puxa o jogo político por uma situação de intolerância, por uma situação de deslegitimação do adversário político, né, da sua demonização, da sua criminalização, muitas vezes. É esse o ponto. E o que eu entendo é que o bolsonarismo tem feito é justamente puxar a polarização para esse lado extremado, para essa radicalização intolerante. Não é à toa que nós vimos surgir aí nos últimos tempos movimentos voltados a justamente defender a democracia, né? A defender o entendimento, a defender o diálogo, a liberdade de imprensa, enfim, uma série de valores caros à democracia que são fundamentais. Porque aí você pode estar à direita ou pode estar à esquerda, você pode estar no campo progressista ou no campo conservador, mas se a democracia for um elemento em comum, é possível se unir aí, o que não significa que as pessoas vão fazer chapão para concorrer às eleições daqui a 3 anos, não é isso. Mas significa, na verdade, que elas precisam manter um terreno comum de defesa não só de valores, mas de instituições. E o que nós temos visto é o bolsonarismo atacar essas instituições e atacar esses valores comuns todo o tempo. Esse ataque ao jornalista foi mais um exemplo disso. Você falava do governo Trump, ele teve um ex-assessor preso agora por utilizar dinheiro dos colaboradores, dos doadores para construir aquele muro entre os Estados Unidos e o México. E esse assessor era muito ligado à família Bolsonaro, que foi eleito para combater a corrupção, né? É o paradoxo, né, de certa maneira. Ou, na verdade, o engana-trouxa, né? Assim como você teve os trouxas que pagaram dinheiro para construir o muro e que foram lesados, você tem os trouxas que acreditam que o bolsonarismo, né, com todos os seus anos aí de rachadinhas e que tais, seria um instrumento de combate à corrupção. Paciência, né? As pessoas... Sempre existe um malandro para pegar um trouxa desavisado, né? E esses trouxas, às vezes, são em milhões que se contam. E eu acho que é isso que explica tanto a eleição do Trump, como essas doações ao muro, como a eleição do Bolsonaro aqui e até essa credulidade que se tem nele. Tatiana, eu quero ouvi-la. Um governo que foi eleito para combater a corrupção e depois
tantas denúncias e apareceram em quase 2 anos, né? Praticamente 2 anos de mandato do governo Bolsonaro, uma série de denúncias e de situações que mostraram para a sociedade brasileira qual é o perfil, qual é a natureza desse governo. E mesmo assim ele mantém um índice razoável nas pesquisas. Pois é, não colou nele ainda, né, exatamente essa questão da corrupção, mas é super importante que a corrupção ela é um instrumento de disputa política, né? E aí eu estou falando a corrupção no sentido que é a corrupção. Então, por exemplo, em 64, quando se teve o golpe militar, um dos argumentos era para acabar com a corrupção. Então, a corrupção vira e mexe, ela vem à tona como esse instrumento político, como se um indivíduo ou se um grupo conseguisse acabar com a corrupção, né? E aí a gente não pensar na corrupção como algo sistêmico, como uma relação promíscua entre Estado e mercado, enfim. E aí sim criar mecanismos que a longo prazo você acabe com essa corrupção. Então, de fato, nos últimos anos, especialmente a partir do mensalão, houve uma identificação simbólica e discursiva muito forte da corrupção como sendo própria do PT. E isso foi sendo construído ao longo do tempo e foi materializando mesmo nessa figura aí que o Cláudio falou, né, do inimigo que a lógica bolsonarista coloca. O inimigo é uma corrupção que não é uma corrupção só do Estado, né, é uma corrupção moral, uma corrupção muito maior, né? Então o PT ele representa essa figura à esquerda, de certa forma, também nesse discurso bolsonarista. Então, essa corrupção do Estado, ela não colou no Bolsonaro ainda, e talvez isso demore muito tempo para acontecer, porque não basta ter desvios para que se crie nessa mobilização em torno de ser anticorrupção, né? Então, eu acho que é um pouco desse contexto um pouco maior para pensar, não dá para... Mas de toda forma, a família Bolsonaro tem muito a explicar e eu acho que esse é um dos pontos mais fracos aí deles nos próximos, né, curto e médio prazo. Isso acho que é uma questão que vai aparecer ainda muito intensamente. Cláudio, a pesquisa foi realizada em plena pandemia. E veja, para quase 50%, exatamente 47% dos brasileiros acreditam que Jair Bolsonaro não tem nenhuma culpa pelos 100 mil óbitos pela Covid-19. Os que acham que o presidente tem responsabilidade somos 52%. Ou seja, a sociedade está dividida aqui no país. Está dividida porque a adesão que se dá a certas preferências ideológicas suplanta necessariamente a percepção dos dados reais, né? Então, pouco importa para um bolsonarista empedernido que o Bolsonaro seja de fato responsável pelas mortes, ou pelo menos, claro, por uma grande parte das mortes. Não dá para dizer que não haveria mortes no meio de uma pandemia a despeito da condição que o governo pudesse ter. Mas é claro que esse número poderia ser muito menor se o presidente tivesse uma atuação articulada com estados e municípios, em consonância com as diretrizes da OMS, seguindo o que diz a ciência, sem fazer um discurso contraproducente do ponto de vista dos cuidados que as pessoas têm que tomar, sem dar maus exemplos. Enfim, a lista é imensa. Mas se a pessoa é um bolsonarista empedernido, nada disso importa, né? Vai culpar o carnaval, né? Que quando aconteceu aqui a gente sequer tinha ainda o efeito da pandemia, e aí os governadores e prefeitos que permitiam que o carnaval ocorresse, vai culpar o médico que não receitou cloroquina para o paciente, vai culpar a imprensa porque não noticia os sobreviventes, o que é uma coisa maluca, né? Quer dizer, você tem que fazer essa contabilidade criativa da morte, né? Como é que você vai contabilizar sobrevivente, né? Qualquer mensuração de letalidade tem que medir mortalidade. Não é à toa que a gente mede mortalidade infantil e não o contrário, né? E só para pegar uma coisa que está aí há muito tempo, né, que serve como uma referência para saber da saúde das pessoas. Enfim, esse discurso sempre vai encontrar uma explicação muito simples, né, para se contrapor à complexidade dos problemas, e provavelmente muito errada, né? E o bolsonarismo se nutre disso, né? Ele se alimenta da ignorância, ele se alimenta da desinformação, ele se alimenta da mistificação, do anticientificismo, do irracionalismo. É por isso que, enfim, a coisa caminha dessa maneira, né? E acho que a Tatiana levantou aqui, sem uma educação voltada a fazer com que as pessoas, inclusive, compreendam melhor esse contexto, é muito difícil que a situação mude. Na realidade, a gente vai ter o bolsonarismo se reproduzindo porque ele tem raízes muito profundas na sociedade brasileira.
Nós não podemos nos iludir achando que o bolsonarismo é uma onda passageira. Na verdade, o bolsonarismo ele resulta de uma série de características da sociedade brasileira que estão presentes estruturalmente nela. Né? Aquela piada que as pessoas fazem, né, de que o Bolsonaro é o tio do churrasco, né, o tio do pavê, né, aquela figura que todo mundo conhece. Na realidade, essas figuras todo mundo conhece porque ela está aí há muito tempo, porque ela faz parte da sociedade brasileira. Ela não é um raio em céu azul, um marciano que chegou à Terra. E é por isso que é tão difícil que esse tipo de situação se reverta, que apesar dos pesares, apesar das evidências, o Bolsonaro não perca apoio junto a uma grande parcela da sociedade. Vamos ouvir agora a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria. A Organização Mundial de Saúde elogia a resposta de Portugal ao Covid-19 e nota melhora da situação no Brasil. O Eleutério Gavan, de Nova York, traz as informações. A Organização Mundial da Saúde, OMS, destacou a situação da Covid-19 em alguns países, incluindo Portugal e o Brasil. As menções ocorreram durante o mais recente informe da agência Jornalistas na sexta-feira em Genebra. Segundo a OMS, mais de 22 milhões e meio de casos do novo coronavírus foram notificados e pelo menos 788.500 mortes. O diretor-geral da agência, Tedros Ghebreyesus, realçou exemplos de países marcados por uma recuperação saudável após a pandemia e que estão agindo para proteger vidas, meios de subsistência e o planeta. Portugal has announced it will become coal-free by next year. O chefe da OMS sublinhou que Portugal anunciou que abolirá o uso de carvão já no próximo ano. Tedros realçou que o progresso não significa vitória e que a maioria das pessoas permanece suscetível a este vírus. Ao ser perguntado sobre o Brasil, o diretor do Programa de Emergências da OMS, Mike Ryan, disse que a situação se estabilizou um pouco em termos do número de infecções detectadas por semana. This sort of acceleration of cases has stabilized, but there's still a very high number of cases on the order of 50 to 60,000 a day and a large number of deaths. Ryan disse haver uma estabilização no aumento de casos, mas que ainda há um número muito alto, na ordem de 50 a 60 mil por dia, e um grande registro de mortes. O mérito para isso é atribuído a trabalhadores da saúde e comunidades do Brasil por tomarem ações necessárias para estabilizar a situação. Ryan lembrou que o Brasil é muito grande em termos de dimensão e que existem áreas que carecem de experiência em lidar com a situação, mas destacou que ainda há muito a fazer, que o sistema de saúde continua lidando com uma situação de altas taxas de positividade do que deveriam e se está perante um padrão que pode ser contornado e reduzido nas próximas semanas. Da ONU News em Nova York, Eleutério Gavan. Ô Franklin, lembrando que as ações aqui a melhora no Brasil nada tem a ver com as ações do governo federal, né? Exatamente, eu estava ouvindo a matéria do Eleutério Gavan e fica muito claro, né, que essa melhora, digamos, desses números aí com relação ao Brasil é fruto diretamente dos municípios e dos estados, não do governo federal, que sempre vem na contramão dessas políticas que estão sendo desenvolvidas nos municípios e nos estados. E eu queria aproveitar, Joel, para falar um pouco também, dentro do tema do nosso programa de hoje, tá? Que nós do Observatório do Terceiro Setor, nós publicamos uma enquete, né? Nós fizemos uma enquete no Instagram, com a seguinte questão: você aprova a atuação do governo Bolsonaro durante a pandemia de Covid-19? Sim, respondeu 13% das pessoas, e 87% das pessoas que se manifestaram no Instagram disseram que não aprovam a atuação do governo Bolsonaro diante dessa pandemia. Ou seja, para a população, pelo menos as pessoas que responderam essa enquete no Instagram, na nossa rede social, disseram que não aprovam, ou seja, elas têm consciência de que o governo federal não está agindo como se deve. E eu queria aproveitar, Joel, também fazer uma questão para o Cláudio e a Tatiana desenvolverem. A Tatiana falou numa coisa que eu acho muito importante, que é a educação mediática. Agora, fica a questão: como fazer essa educação mediática no Brasil? Porque mesmo nos dados apresentados aí, comentados, melhor dizendo, pelo Cláudio, mostra que quase metade da população brasileira ainda dá apoio, né, às questões bolsonaristas, né? E se a gente for pensar em sã consciência,
não dá para apoiar, não é nem questão de ser direita ou de esquerda, é a questão de você ter um pouco de, desculpa a expressão, de não ser estúpido, né? Sem querer ofender ninguém, mas às vezes beira o caso da estupidez certas questões e apoiar certas atitudes do governo federal. Gostaria que tanto o Cláudio como a Tatiana falassem um pouco sobre como que a gente pode fazer essa educação mediática da população brasileira. Eu passo a bola para a Tatiana aí, que ela conhece esse assunto melhor. Vai lá, Tatiana. Que bomba, né? Bom, eu entendo que existem já algumas iniciativas, existem iniciativas fora do Brasil e que a gente tem olhado bastante, principalmente quem estuda isso, mas assim, também você falar, colocar toda a conta na educação aqui no Brasil, a gente sempre vai, né, ficar naquele lugar de nunca vamos realmente enfrentar esse problema. Então, claro, o problema do Brasil é a educação de forma geral. Então, como você vai falar de educação midiática? Mas existem algumas iniciativas que sim, são pequenas, mas que são importantes. Então, eu falei das agências de fact-checking, e mais do que nada, as pessoas precisam entender como é que funcionam as redes sociais. Que nem tudo que você recebe no seu celular, da sua tia, do seu tio, e que né, tem um testemunho, né, alguém que gravou um áudio, que isso é verdadeiro. Então, essas conversas, elas são importantes. E eu entendo que isso é muito recente. Então, eu não estou falando educação midiática que está voltada para criança, está voltada para todas as gerações, né? Para todas as faixas etárias, porque de fato as pessoas desconhecem muito como é que funciona isso. Existe uma premissa aí, a literatura sobre o tema já discute bastante, de que as pessoas compartilham desinformação muito por reiterar suas próprias convicções. Então, eu já penso dessa forma. Então, vem um conteúdo que vai, né, dar match ali, aí eu vou falar, bom, então eu compartilho porque faz parte das minhas crenças. Mas, de fato, Franklin, assim, para ser bem honesta, não existem pesquisas empíricas que sustentem essa premissa de forma muito intensa. A gente está começando a pensar sobre isso, né? Então, a gente precisa de pesquisa qualitativa, de perguntar para as pessoas, olha, por que você compartilhou isso, né? Então, existe alguma racionalidade nisso, que é um pouco de convicção, mas muitas pessoas também fazem esse tipo de compartilhamento para incidir no debate público, ou seja, para influenciar, falar, não, eu sei que é mentira, mas não importa, eu estou contra o outro lado, então eu vou fomentar essa discussão nesse sentido. Mas é uma atitude desonesta, né, Tatiana? Isso é uma atitude desonesta, né, de uma certa forma, né? Depende, né? Se for uma desinformação completa, uma fake news que ataca a outra pessoa, agora se é aquela, né, aquela informação um pouco deturpada, fica ali no limite, né? Existe uma zona bastante cinzenta nisso, e a gente precisa de fato compreender por que as pessoas fazem isso, como fazem, quais são as motivações que estão em torno disso. Porque o bolsonarismo, eu acho que o Cláudio, eu concordo completamente, ele não tá aí para acabar, não está só na figura do Bolsonaro, existem algumas variáveis importantes para pensar o bolsonarismo. Uma coisa é o autoritarismo histórico no Brasil, os escombros autoritários que permaneceram, que embora a gente tenha conseguido a redemocratização, a Constituição de 88, escombros autoritários permaneceram. E o Bolsonaro é uma figura que representa isso. Não à toa, no impeachment da Dilma, ele fez aquela homenagem horrorosa, medonha, tenebrosa a um torturador. Então, vejam que ele faz parte desse movimento, né? E isso está na sociedade brasileira. E aí, além disso, você tem as redes sociais, em que as pessoas também começam a aparecer e conseguir, de certa forma, né, participar desse debate. Então, são muitas questões aí. E o bolsonarismo, existe uma racionalidade. Eu não acho que é só estupidez. A estupidez também. Estupidez é o resultado aparente, mas existe uma racionalidade ali. É importante que a gente entenda e se debruce sobre isso. E aí, só para fechar e voltar para essa questão da educação midiática, eu entendo que é isso. Fazer discussões, mas assim, como a comunicação funciona nas mídias ditas tradicionais, rádio, TV, é um jeito. Como elas funcionam nas redes, é outro jeito. E isso precisa ser mais debatido para as pessoas saberem mesmo, né? Você acha necessário esse debate, Cláudio? Eu acho fundamental. E aí, a tudo que a Tatiana falou, eu acrescentaria só talvez um ponto, né? Eu entendo que as pessoas, de alguma maneira, ela observou que tudo é muito recente, né? Quer dizer, essas novas mídias, essa nova forma de circulação de informação.
E eu diria que há um processo de aprendizado que é, de certa maneira, pelo uso. As pessoas estão aprendendo a lidar com isso. Eu creio que, por exemplo, nas eleições deste ano, muita gente vai estar muito mais, para usar uma expressão da moda, vacinada com relação a informações que chegam pelo WhatsApp do que estavam em 2018. Então, a possibilidade da disseminação de fake news, ela vai continuar, mas eu não creio que ela será tão impactante nas eleições municipais como foi nas eleições de 2 anos atrás, porque as pessoas hoje desconfiam mais. Se falou tanto, se tratou tanto da questão de não levar a sério muita coisa que chega pelo WhatsApp, da disseminação de fake news, etc e tal, que, de alguma forma, uma parcela da população que, outrora, era muito mais suscetível a cair nesse tipo de conversa, hoje é menos. Ou seja, eu creio que uma parte dessa educação para a informação, e dessa educação, podemos dizer assim, midiática, ela acontece também pela prática, pelo uso, pelo erro e pelo reconhecimento do erro. Né? Isso, me parece, é um ponto fundamental, e aí é muito difícil que outra coisa que não o tempo, de alguma forma, resolva esse problema. Eu acho que as próximas gerações e nas próximas eleições, mesmo as gerações atuais, estarão mais escolarizadas com relação a como lidar com isso. Ou escoladas, para usar a Mesmas expressão instituições, correta, né? Mesmas instituições. Porque... Sem dúvida nenhuma. Porque as instituições também foram pegas de calça curta, né? Exato. Eu quero explorar com vocês as eleições municipais, mas antes, o Cláudio levantou uma questão, Tatiana, que eu acho muito importante, que é o fator histórico. Né? Lembrando, na década de 30 do século passado, tinha os camisas verdes do Plínio Salgado, depois veio um processo político muito conturbado no país, culminou com a ditadura militar durante mais de 20 anos. Foi uma falha da chamada Nova República não tratar esse assunto da extrema-direita com mais responsabilidade, valorizando mais os direitos humanos, com campanhas. O que aconteceu nesse processo de democratização que acabou culminando na mão, de novo, desse grupo que prega a pluralidade, é contra a pluralidade, é portador de um pensamento único, né? Bom, essa discussão é super relevante, assim, o meu mestrado foi sobre transição, então é um tema que me comove muito pessoalmente e academicamente também. Eu entendo que 79, a anistia, foi um passo para o que a gente tem hoje. Então, a gente não ter feito uma transição, de fato, em que se discutisse o que foi a tortura, o que foi o aparelhamento do Estado para censura, tem muito do que a gente vive hoje. Então, essa transição negociada, essa transição que manteve várias dessas prerrogativas autoritárias, e aí uma delas que veio à tona recentemente, que era o tal do artigo 142, se não me engano, né? Do poder moderador exercido pelas Forças Armadas. Isso está na Constituição, isso não devia estar lá nunca. Claro que eles enviesaram completamente essa conversa, mas isso não era para estar lá. A capacidade militar das polícias estaduais é uma outra prerrogativa que se permanece, e os militares vieram depois com tudo, né? Claro, porque principalmente, então a gente não teve uma 79, anistia ampla, geral e restrita, depois uma transição amplamente negociada, embora, né, partidos como o PT tenha surgido naquele momento, na década de 80, em 1980, você tem aquilo tudo permanecendo, né? E aí, quando você tem um momento em que a Comissão da Verdade trouxe à tona ainda mais um revanchismo, né, de uma parcela importante da inteligência militar, aí você tem a tempestade perfeita em 2018, né? Um presidente, um candidato à presidência da República, que é o Bolsonaro, que encarna essas questões do autoritarismo, do pouco apreço à democracia, enfim, do ataque à imprensa, do ataque ao inimigo. Todas essas questões estão no Bolsonaro, e ele ainda vem, né, numa onda conservadora que se origina ali no impeachment, que começa com o final da jornada de junho de 2013, mas que o impeachment da Dilma vai trazer com mais força. Então, eu entendo que a gente precisaria discutir. Claro, hoje está tudo desse jeito, né? Bolsonaro é presidente da República, mas a gente precisaria ter discutido muito mais o que foi a nossa transição, né? Como é que a gente deixou
a ditadura para trás? Será que ela ficou tão para trás assim? Será que num país em que você teve uma transição de fato, seria imaginável um parlamentar fazer o que ele fez no discurso a favor do impeachment da Dilma? Então, é um pouco isso. Agora eu quero ouvir você, Cláudio. Você que levantou as questões históricas, né, para explicar os momentos atuais, elas devem... A pesquisa do Datafolha é um sintoma dessas questões históricas que foram mal resolvidas ao longo da história política do país. Eu creio que sim, né? Eu falei das raízes profundas, né, do bolsonarismo. Eu lembraria o seguinte: pesquisas do Latino Barômetro, que são feitas em vários países da América Latina já há bastante tempo, têm mostrado ao longo dos anos que o Brasil é sempre um dos países com o menor apreço pela democracia disseminado entre os seus cidadãos. Ou seja, não é de hoje, isso vem de mais tempo, é realmente um autoritarismo enraizado na sociedade brasileira. Essa é uma primeira questão. A segunda é que, digamos, todo governo, todo regime passa por um certo desgaste, e o nosso não foi diferente. Desde a redemocratização, os problemas que está na nossa democracia, que a qualquer regime no mundo e qualquer democracia, fizeram com que as pessoas passassem a acreditar menos no processo político, menos nas instituições, menos nas lideranças democráticas. E o Bolsonaro, que conseguiu, a despeito dos seus 7 mandatos de deputado federal, mais meio mandato de vereador, mais os filhos todos ingressados na carreira política por meio dele, conseguiu se mostrar como um político não tradicional, né, como alguém que vem de fora do sistema, um outsider, né, um político antissistema. Ele, de fato, pode ser entendido como antissistema na medida em que ele é antidemocrático, e estamos falando do sistema democrático. Agora, ele é alguém que habita esse ambiente há muito tempo, né, que sempre fez a sua carreira por aí, que perseguiu as práticas as mais tradicionais possíveis com relação à atuação política, embora sempre se nutrindo também do aspecto folclórico, do deputado que dizia coisas ultrajantes, que falava o que ninguém tinha coragem de dizer, e aí, consequentemente, ninguém tem coragem de dizer, porque são coisas que não devem realmente ser ditas numa sociedade civilizada, diga-se de passagem, né? Não é que fala as verdades ou coisas do tipo. Mas isso acabou lhe servindo para se apresentar como anti-tudo. E num momento de fadiga, de cansaço da sociedade, com a política tradicional, com os partidos tradicionais, e de demonização da política também pelas operações de combate à corrupção, veja que o lavajatismo, podemos dizer, ele é um inseminador do bolsonarismo. O bolsonarismo foi inoculado em boa parte da sociedade brasileira como movimento eleitoral, é disso que eu estou falando, pela antipolítica que o lavajatismo criou, né? Dizendo o seguinte: olha, a política não presta, a coalizão não presta, né? Nada presta aqui, é preciso um governo dos técnicos ou dos antipolíticos. Bem, nas eleições municipais, 2 anos antes daquelas em que Bolsonaro foi eleito, já tinha gente que falava: não sou político, sou gestor. Houve um grande surgimento daqueles que diziam que também não eram políticos. Enfim, o que também, cá entre nós, não é um discurso completamente novo, mas ele ganhou força nessa conjuntura. E me parece que ganhou força por conta dessa fadiga e por conta desse processo de demonização da política feito em parte pelas instituições judiciais e seus atores, e em parte também, é bom que se diga sempre, por segmentos da imprensa, né, que entronizaram o lavajatismo na condição de salvação do Brasil, de cura para todos os males, como se só a corrupção fosse um problema e como se também qualquer coisa, qualquer método, qualquer meio fosse válido para combater a corrupção. O preço chegou por meio do bolsonarismo e dos ataques que o bolsonarismo desfere, inclusive, contra os que defenderam o lavajatismo no passado recente. Agora vamos ouvir as notícias de destaque do site do Observatório do Terceiro Setor com a repórter Isabela Alves. Bom dia, Isabela, tudo bem? Bom dia, Joel, bom dia, Franklin, bom dia aos convidados e ouvintes. No boletim de hoje eu vou trazer as notícias mais acessadas no nosso portal. A primeira delas é de que o Ministério Público está investigando perfis de adoção ilegal no Facebook. A investigação começou após a denúncia de 2 perfis que estavam aproximando gestantes que pretendiam doar seus filhos recém-nascidos para casais interessados. A ação de negociar a doação dessa maneira é ilegal, pois é inseguro para ambas as partes e principalmente para a criança. O Ministério afirma que, na pior das hipóteses, a criança pode acabar sendo objeto de tráfico humano.
Outra notícia é de que a brasileira que salvou os judeus no Holocausto inspirou uma série de TV. Conhecida como Anjos de Hamburgo, Aracide Carvalho Guimarães Rosa ajudou muitos judeus a deixarem a Alemanha e virem para o Brasil antes e durante a Segunda Guerra Mundial. A atriz Sorfisha Watch fará o papel da protagonista. E para encerrar, nós temos a notícia de que um menino que viralizou na internet com um vídeo onde dança balé na chuva ganhou uma bolsa para estudar nos Estados Unidos. O nome dele é Anthony Madu e ele é um menino nigeriano de 11 anos. Ele começa os estudos na Escola Americana de Balé em janeiro de 2021. O boletim se encerra aqui, mas para ficar por dentro de mais novidades do Brasil e do mundo, acesse nosso portal observatório3setor.org.br. Obrigado, Isabela. Você volta na próxima semana. Obrigada. Muito bem, Franklin. Eu quero ouvir você agora a respeito. Nós vamos entrar no assunto das eleições municipais, mas antes você tem importantes informações, não? É verdade. Eu quero falar um pouco sobre a campanha do Observatório do Terceiro Setor. De abril a junho deste ano, o Observatório do Terceiro Setor promoveu a campanha Observatório na Quarentena, com o objetivo de ouvir nosso público e oferecer dicas de especialistas para ajudar as pessoas durante esse período de isolamento social pelo qual nós passamos e que, de uma certa forma, agora começa lentamente a se desfazer. Tá? E os resultados dessa campanha que nós fizemos, você pode conferir uma matéria que foi publicada no nosso site, no www.observatório3setor.org.br. E a partir de setembro, nós vamos iniciar uma nova campanha. A campanha chama-se Observatório em Movimento. Desta vez, nós vamos apresentar ao nosso público informações e sugestões sobre a pós-pandemia, com orientações de especialistas de várias áreas do conhecimento, de como viver melhor esse período que se inicia agora, esse período pós-pandemia, que não será fácil, que nós vamos ter que estar muito atentos, ainda se protegendo, porque como não chegou a vacina, a doença do Covid-19 ainda está aí circulando. E eu faço um convite, Joel, para que todos e todas nos acompanhem em nossas redes sociais. Que nós lá nas nossas redes sociais nós divulgamos notícias tanto do Brasil como do mundo a respeito do terceiro setor. Para isso, como é que as pessoas podem fazer? No facebook.com.br/Observatório 3 Setor. No Instagram, @Observatório 3 Setor. E também nós estamos no YouTube, youtube.com/Observatório 3 Setor. Nos acompanhe nas nossas redes sociais. A presença de todos e todas é muito importante para nós. Muito bem, está aí as informações do Franklin. Nós vamos viver um momento incerto no período pós-pandemia. E neste ambiente, daqui 2 meses, nós temos uma eleição municipal. Ela é fundamental nesse processo de preservação da nossa democracia. Como mobilizar a população, depois de tudo que ela passou, Cláudio, a respeito da importância das eleições municipais? Olha, acho que, em certa medida, como sempre, se mobilizou, né? Mostrando a importância dessa participação para definir os rumos da sociedade, os rumos da administração pública. É evidente que, se as pessoas não votarem, outros votarão por elas e, consequentemente, tomarão a decisão no seu lugar. Acho que essa é a primeira questão a ser lembrada. É claro que nós vivemos aí um momento um pouco mais delicado do ponto de vista do comparecimento eleitoral, porque as pessoas podem ter receio de ir aos locais de votação, de serem contaminadas, enfim, há uma série de riscos, mas há também uma série de medidas que podem ser tomadas para reduzir esses riscos. Então, eu acredito que uma das coisas importantes também é mostrar a importância de tomar cuidado e mostrar que cuidados estão sendo tomados. Até o Tribunal Superior Eleitoral tem feito uma campanha publicitária recentemente para a convocação de mesários, alertando aos mesários que haverá todos os cuidados, que eles poderão estar seguros e tudo mais. Eu acho que uma campanha como essa é importante, não só para atrair os mesários, mas para mostrar para o resto da população que a Justiça Eleitoral está, de fato, se preocupando com esse tema. Acho que a gente pode ter horários de votação mais estendidos, pode ter uma série de cautelas aí, que não é nada tão complicado de fazer, não é nada que vá violar o bom funcionamento das eleições. A gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, eleições pelo correio, que já são uma tradição, que vão ter mais importância esse ano. Nós temos um processo muito mais até cuidadoso com relação a isso, não temos eleição pelo correio. Agora, é preciso mostrar que é importante votar e que haverá segurança para votar. Acho que, tendo essas duas condições, nós podemos ter um bom comparecimento nas eleições municipais desse ano.
Franklin, antes de ouvir a Tatiana, eu quero ouvir você. Como mobilizar a população cansada, exausta da pandemia, desse isolamento, diminuição de salário, desemprego, nesse ambiente? Como você, Joel, como o eleitor a eleger um novo prefeito de São Paulo, por exemplo? Joel, a gente tem que usar as mesmas armas que esses grupos que nós estamos aqui criticando usam. Temos que usar as redes sociais, tá? Usar as redes sociais de uma forma positiva, de uma forma que não venha alimentar essa rede do ódio, que foi esse gabinete do ódio, né, que foi instalado no Brasil nos últimos anos. Acho que a gente pode fazer uma construção diferente do país, da sociedade, usando as próprias redes sociais. Acho que todo mundo, uma boa parte da população, a sua maioria, está conectada a essas redes. Então, transmitir quando você recebe alguma coisa, avalie o que você está recebendo, não passe adiante as coisas negativas, as coisas que não são comprovadas, e procure construir uma sociedade diferente nesse país. Acho que cada um tem que assumir a sua responsabilidade na construção de uma sociedade um pouco mais justa, pelo menos no Brasil. E as redes sociais estão aí, eu acho que é uma forma, com esse isolamento, as pessoas não podendo se aglomerar, divulgar as ideias que podem construir um mundo melhor e uma sociedade melhor para o Brasil. Tatiana, fala-se que as grandes mudanças que podem ocorrer no país começam no município. Como mobilizar a população, por exemplo, com ela tendo escândalos no Amazonas, em Santa Catarina e no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro até fala assim, impeachment do governador. Nesse ambiente de questionamento, da continuação de questionamento da classe política, você mobilizar a população para votar nas eleições municipais de novembro. Bom, difícil, né? Mas eu concordo com o que o Cláudio falou, também o Franklin. Eu acho que as redes vão ser importantes para campanhas, né, informativas por parte da Justiça Eleitoral, mas também por parte dos próprios candidatos, porque parte do que vai ser o conteúdo, né, a campanha eleitoral deles especificamente será venham votar, né? Então, esse convencimento, saiam de suas casas e venham votar, também vai fazer parte dessa, né, estratégia de campanha de alguns, principalmente de grandes cidades, né? Porque a eleição municipal no Brasil, ela é enorme, né? Então, a quantidade de municípios, assim, é uma coisa muito grande, é se não dos maiores pleitos do mundo, o maior está entre os maiores pleitos do mundo, né? Enfim, então é algo que mobiliza bastante. E a política municipal, ela também mobiliza outros tipos de afetos, de percepções. Então, a política municipal, ela tem diferentes características. A gente tem que sempre olhar para as capitais, mas nos municípios isso está acontecendo. Então, também tem uma mobilização que é mais tete a tete, né? Que é mais na rede social, sem ser a rede social tecnológica, a rede social de verdade, que é aquele amigo, então te chamar amiga. Então, essa mobilização ela já existe em pequenos municípios. E agora a incorporação das redes, né? Mas, de fato, é isso. Se você não votar, outra pessoa vai votar e vai acabar decidindo por você. E eu acho que tem... Já estou... Então... Nós estamos no finalzinho, 2 minutos do programa. Nossa, bom, então é isso. Não, obrigado. Tem que interromper, mas aqui nós temos... Eu aqui fiquei muito contente com os nossos dois convidados. Lembrando que essa entrevista com o Cláudio Couto Gonçalves, que é doutor Cláudio Gonçalves Couto. Cláudio Gonçalves Couto, exatamente, isso. Obrigado. Doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, eu não podia errar porque eu já entrevistei ele várias vezes. E a Tatiana Scarino foram feitas via Skype, né? E aí a gente acaba se atrapalhando aqui no horário. 1 minuto para cada convidado nosso. Cláudio, o que é mais importante você gostaria de deixar registrado no final do programa? E inclui aí uma resposta a essa pergunta que eu vou fazer, gasta mais uns 30 segundos nela, a eleição municipal em São Paulo ou no Brasil pode ser um plebiscito em relação ao contra o governo Bolsonaro? Vamos lá. Primeiro de tudo, acho que as pessoas têm que se nutrir de informações de fonte confiável. Não adianta ficar aceitando tudo que chega pelo WhatsApp, acho que isso já foi dito aqui, e nem acreditando em notícias mirabolantes, né, em soluções mágicas para problemas complicados. A gente viu esses dias aí a notícia do enfermeiro que falou que ivermectina curava e agora já está sendo desmentido, pode até perder a sua capacidade de exercer a profissão. Ou seja, não acredite em qualquer coisa, busque fonte confiável, inclusive para votar
nessas eleições. E acho que a participação nessas eleições pode sim ter um certo efeito plebiscitário. Eu entendia até pouco tempo atrás que candidatos que fossem mais diretamente associados com o governo Bolsonaro poderiam sofrer nessas eleições. Só que as pesquisas estão mostrando que talvez não seja tão simples assim, né? Porque há ainda um apoio forte a Bolsonaro em vários segmentos da sociedade, e esse apoio acaba fazendo com que talvez candidatos apoiados pelo Bolsonaro tenham ali um suporte importante. Ou seja, não aconteceu aquilo que muitos de nós esperávamos, que era, diante da condução errática e até eu diria desastrosa em relação à pandemia, o Bolsonaro perder popularidade e isso afetar os seus aliados. Infelizmente, isso não aconteceu. E se você me permite só fazer um convite para os ouvintes? Rapidinho, pois não, fica à vontade. Né? Eu tenho um canal no YouTube chamado Fora da Política Não Há Salvação. E convido os ouvintes a acompanharem os programas do canal, que tem sido bastante ativo. Tatiana, suas conclusões finais, rapidamente, por favor. Bom, agradeço o debate, a conversa e concordo com todos vocês. A gente precisa discutir cada vez mais política, sem criminalizar a política, e a democracia ela é um pilar que a gente precisa defender a qualquer custo, né? Acho que é isso. Obrigado, Frank Valverde. O Observatório... Na verdade, o Brasil Cidadão está terminando. Eu agradeço a presença de Cláudio Gonçalves Couto, doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo e professor do Departamento de Gestão Pública da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Tatiana Chicarino, cientista política e professora da Fundação Escola de Sociologia Política de São Paulo. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. E nós voltaremos na próxima semana com um programa, na quinta-feira, você pode acompanhar nosso programa, o Observatório na Brasil Atual, sempre com assuntos importantes da atualidade. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Ficamos por aqui com Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo.